tem muitas coisas para fazer. Não pode ser um dia que você acorda e ocioso por coisas para fazer. Que dia que você escolhe ser esse dia para você? Que dia que é hoje? Sábado, mas que dia do mês? 20? Alguns aí nem sabem o dia. 23, qual mês? Bom mês, vocês acertaram, né? No dia não, bom mês. 23 de dezembro de 2020. O título do sermão hoje é O sonho de Deus é o meu sonho. Será que o sonho de Deus tem sido o seu sonho? Ou você gostaria que o seu sonho fosse Deus realizasse do jeito que você quer? Pense nisso. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 24. Provérbios capítulo 24, versículo 14. Provérbios 24, versículo 14. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua vida. Se achares, haverá bom futuro, e não será frustrado a tua esperança. Versículo 20. Porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se acabará. Se você entendeu o conselho, quem busca sabedoria em Deus tem futuro. E entrando sem Deus, mas qual é o fim delas? Às vezes a gente só pega uma parte da vida, mas qual é o fim delas? Nós temos que lembrar que quando nós nos alinhamos nosso sonho com o de Deus, nós nos sentimos úteis nessa vida, realizados, e ainda criamos uma esperança de um mundo por vir. Amém. Não só em nós, mas naqueles que estão junto conosco. Eu quero contar 4 histórias. Espero que você se encaixe em alguma delas, ou alguma delas faça você lembrar da sua. A primeira, uma família unida à próspera terra de Ur dos Caldeus. Vivia tranquila, até um membro ser chamado para sair de perto de seus parentes, o conforto da família e a sua terra natal. Ir para um lugar que não conhecia. A sua família o acompanhou em essa aventura de fé. No entanto, Deus olha a cena e tinha um plano para este homem experiente de 75 anos de idade. Um dos maiores homens da fé do Antigo Testamento e pai de uma grande nação chamado Abraão. O livro Patriarcas e Profetas, par 128, diz: Abraão, o amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo, e a sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto erigia o altar, convocando todos que faziam parte de seu acampamento, para o sacrifício de manhã e da tarde. Quando a tenda era removida, o altar ficava para representar o Deus a qual servia. Muito bonito. Talvez você seja alguém mais experiente que Deus o chamou. Está disposto a compartilhar o sonho de Deus para você e a sua família? Em Hebreus capítulo 11, você pode abrir aí a Bíblia, Hebreus 11, versículo 8 ao 10. Hebreus 11, do versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, para que em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é quem? Deus. E você? Será que nós estamos presos às coisas deste mundo?
Abraão fez tudo o que ele fez, porque o seu coração estava numa pátria celestial. As coisas desse mundo são passageiras. Mais cedo ou mais tarde passa para casa de Deus. Você sonha e planeja muitas coisas, mas nem todas se concretizam. Mas quando o seu sonho está alinhado com o de Deus, ele se concretiza. E a gente poderia perguntar: por que Abraão não entrou para o céu? Por que Abraão não fez isso, aquilo? Mas Abraão cumpriu o sonho de Deus. Abraão fundou uma nação, como diz. Abraão é tido como pai dos muçulmanos, ismaelitas, como também dos israelitas. E hoje é uma guerra entre eles. Que alegria, pai da fé, que ensina. Que alegria para Abraão passar tudo isso que ele passou, cumprindo a missão de Deus. Você que é mais experiente, coloque seus sonhos na mão de Deus. Não há idade para Deus, viu, queridos? Há só a eternidade. A gente mede muitas coisas por essa vida. Uma mãe aflita olhava o cestinho de seu bebê. Entre a vegetação do rio Nilo, onde havia crocodilos, o que passava em sua mente naquele momento, o que passaria na sua mente se fosse o seu filho, seu indefeso bebê, sozinho naquele lago cheio de crocodilos? Porém Deus olhava e tinha um plano para aquele bebê. Um dos maiores homens da história e personagens do Antigo Testamento, Moisés. Livro Patriarcas e Profetas, página 246, diz: alguém cuja grandeza intelectual o distingue acima de grandes homens de todos os tempos, e quem, como historiador, poeta, filósofo, general de exército e legislador, ninguém se iguala a ele. Olha que bonito. Olhando para o seu bebê como nasce, você prevê o futuro? Você sonha, mas será que você sonha o sonho de Deus para os seus filhos? Eu fico imaginando aqui, queridos, quantos dedicam seus filhos a Deus quando nascem? Parabéns, é correto, é bíblico. Mas será que você dedica para sonhar o sonho de Deus ou para que Deus realize o seu sonho na vida do seu filho? Pense nisso. Moisés é um nome de origem egípcia, passado pelo rio, ou em hebraico significa alguém que foi exaltado. Abra comigo agora em Hebreus 11, versículo 24. Hebreus 11, 24, lemos: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, ao usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Se Abraão sonhava com a cidade celestial, Moisés aguardava a recompensa. Alcançou ou não? O único, segundo a Bíblia, no Antigo Testamento, ao passar pela morte e ser ressurreto, alcançar a vida. Você já pensou qual é a história do seu bebê, do seu filho? Para alguns, pensando em Moisés, na nossa cultura e no nosso coração pecaminoso, nós dizemos assim: Moisés é louco. Ele poderia ser o homem mais rico, mais poderoso da sua época, ter tudo que queria, mas largou tudo por causa da eternidade. Sonhar o sonho de Deus. Queridos, quando olham para Abraão, um homem experiente, por que Deus chama alguém experiente? Parece que o nosso mundo descarta as pessoas de mais idade, e quando chama de idoso, alguns nem gostam que chamam de idoso, porque já está descartado. Seja alegre pela idade que você tem. Idoso é porque você teve a oportunidade de viver mais do que a maioria das pessoas vivem. Eu não tenho síndrome de pânico pela idade. Se alguém pergunta, fala, eu tenho 49, hoje eu vou fazer 50.
Eu tenho lá no meu distrito um irmão com 99 anos e foi ordenado diácono agora, ativo. Não é para encaixar cargo nada. Uma irmã com 94 anos e a minha esposa investiu ela de lenço para o Ministério da Mulher. E um irmão que eu fiz o funeral dele, 103 anos. Ué, você tem que alegria, testemunhar. Quantos chegam a essa idade, esse vigor? Faz aí uma pesquisa. Na família, na cidade. Parece que idoso. Não. Olha aí Abraão, queridos. Abraão foi chamado com a idade avançada, teve o primeiro filho com 100 anos. Porém, ter um filho naquela época era melhor morrer do que viver. Situação de cativeiro. Você nunca morou num país desse que não pode professar a sua fé. Teria que esconder o filho, senão um soldado chegaria, passaria uma espada no peito dele. Pensou o trágico que uma mãe vê isso? Mas Deus tinha um sonho para aquele bebê. Tinha um sonho para esse homem. O terceiro personagem nosso é um adolescente. Ele estava no campo sozinho, tomando conta das ovelhas da família. Seus pais e irmãos haviam ido a uma festa na cidade, onde também se encontrava com o homem mais importante de Israel, o profeta Samuel. Mas Deus olha a cena e tinha um plano para aquele adolescente, o qual se tornou o maior rei do povo de Deus no Antigo Testamento. No livro Patriarcas e Profetas, página 642, diz: Davi, na beleza e vigor de sua juventude, estava se preparando para assumir uma elevada posição. Entre os mais nobres da terra, seus talentos como dons preciosos de Deus eram empregados para exaltar a glória do doador divino. Duas oportunidades para contemplação e meditação serviam para enriquecê-lo daquela sabedoria e piedade que o tornavam amado de Deus e dos anjos celestiais. Sua mente estava constantemente a penetrar novas profundidades, a busca de novos assuntos para inspirar seus cânticos e despertar a música de sua harpa. A pungente melodia da voz, derramada no ar, ecoava nas colinas como em resposta ao regozijo do canto dos anjos do céu. Olha que bonito. Esse era Davi, pastor de ovelhas, escudeiro do rei, líder militar, músico e poeta. Abra comigo agora em Atos capítulo 13, versículo 22. 13, versículo 22. Levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa. Deus trouxe Israel, o Salvador, que é Jesus, através da descendência de... Queridos, olhando para aquele jovem adolescente, pela proporção da época, estatura baixa, não forte, tinha até um corpo bom, mas não era aquele musculoso, atlético como muitos pensam. Não era sarado. Não era sarado. Bom, mão por mão, e cada um pensava: é esse. Até não achar mais ninguém. O profeta disseram o quê? Será que não há mais alguém? E aquele talvez que foi excluído da sociedade. Você na adolescência pode ter passado como Davi, rejeição de grupo, dificuldade que faz os adolescentes. Mas você também pode encontrar com Jesus e pode criar um significado para a sua vida. Amém. Pense nisso. Davi na sua adolescência teve um encontro com Deus, cheio do Espírito Santo. Ele sonhou o sonho teve duas oportunidades para matar o rei Saul e não matou, porque não era o sonho de quem? De Deus. E soube esperar o tempo esse é o mais difícil. Eu já matei um gigante, eu posso fazer muitas coisas. Não. Quando Deus quiser, Ele me colocará no trono. E foi o rei mais bem sucedido do povo de Israel, porque na sua adolescência teve um chamado e sonhou o sonho de Deus.
Por isso o nome Davi é amado. Você olha aqui para esses 3 personagens do Antigo Testamento, depois vamos para o Novo. Em Tiago 2,23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus pela fé. Será que Deus pode chamar eu e você de amigo também pela fé? Em Números 12:3, Moisés foi chamado o homem mais manso sobre a terra. Será que nós somos? Será que esse não é um dos frutos do Espírito que talvez precisa pairar em nosso coração agitado? Davi, 1 Samuel 16:7. Davi, fique calmo, eu não olhei para a sua estatura, mas olhei para o seu coração. Deus está olhando nesta manhã a sua fé, pela sua experiência. Deus está olhando o fruto do Espírito pelo seu desenvolvimento. E Deus está olhando o seu coração, se está de acordo com a vontade de Deus. Pense nisso, na casa de Deus. Quarta história. Um crítico perseguidor do cristianismo no primeiro século. Colocava muitos cristãos na prisão e consentia com a morte de outros cristãos. Um inimigo declarado do povo de Deus, um fariseu de carteirinha, talvez o mais improvável de ser cristão. Mas Deus olhava aquela cena para aquele líder religioso que se tornaria um grande apóstolo missionário e um dos principais escritores do Novo Testamento, Paulo. O livro Atos dos Apóstolos, página 512-13 diz: resgatado pelo sacrifício de Cristo, lavado do pecado pelo seu sangue e revestido de sua justiça, Paulo tinha em si mesmo o testemunho de que sua vida era preciosa à vista de seu Redentor. Sua vista está escondida com Cristo em Deus, e estava persuadido de que aquele que conquistou a morte é capaz de guardar o seu depósito até aquele dia, até aquele último dia. Seus pensamentos e esperança estavam centralizadas na segunda vinda de Cristo Jesus. Por isso nada abalava Paulo, porque estava concentrado na volta de Jesus. Um estava na cidade, outro na vida eterna, e o outro estava na volta de Jesus. E eu e você, será que estamos nos preparando para a volta de Jesus? Pastor, mas está demorando Jesus voltar, tanta coisa acontecendo. Sabe, queridos, eu não sou alarmista, muito menos sensacionalista. E esse ano passei quase um ano sem televisão. Nós mudamos, e aí não deu para comprar televisão por algumas circunstâncias, e fui comprar agora no mês de dezembro. A gente sobrevive, mas sobra mais tempo para comunhão com Deus também, viu? Eu consegui 6.000 páginas em coisa boa para colocar na minha, em vez de gastar muito tempo com coisa ruim. E quero dizer para você, a guerra da Ucrânia e a Rússia, eu sei o que está acontecendo. Ah, o pastor está isolado. Não sei o que está acontecendo. O Hamas com Israel também. A Guiana também, ali com a Venezuela, está ou não está? Também estou. As catástrofes, quantas enchentes, o ano que faz mais calor da história. Comprar ar-condicionado não é mais luxo, é necessidade. Também fez muito frio, fora do normal. Você vê a imoralidade aumentando, a crise econômica se alastrando. São sinais da vida. Mas a pergunta é: o que eu estou fazendo? Estou sonhando o sonho de Deus? Ou estou preso e preocupado com essas coisas? Eu vou dizer para você, queridos, eu não se preocupo com essas coisas. Não sou extraterrestre, mas eu estou focado na missão de Deus. Esse é o importante. Senão a gente vai ficar mais doente. Abra comigo agora em Romanos 8, versículo 38 e 30.
Romanos 8, versículo 38 e 39. 38 e 39. Acompanhe comigo a leitura. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso. Você já entendeu porque Paulo foi quem foi? Focado na segunda vinda? Nada me pode separar do amor de Deus. Enfermidade pode separar Deus? Desemprego? Problemas familiares? Estou falando de coisas como nossa. Paulo diz: nada. Aquele que está com Cristo, nada pode separar. E olha que interessante, ele chamava Saulo e passou a ser chamado Paulo. Paulo é um nome latino. Paulo significa pequeno. Será que Deus queria mostrar para ele que aquele que é pequeno com Deus pode ser grande, mas o grande sem Deus é pequeno, na verdade? Queridos, o maior escritor do Novo Testamento, o maior fundador de igrejas em campos missionários, quando eu leio a biografia de Paulo, eu tenho vergonha. Estou falando de mim como pastor. Fui preso, apanhei, fui para cá. Você fica com vergonha, você acha que você sofre por causa do Evangelho. Você não sofreu nada, querido. Nada, nada. O que você passa não é sofrimento. É coisa normal da vida que um cristão e não cristão passa. O que Paulo passou é sofrimento por causa do Evangelho. E Atos diz assim: deixe Paulo, ele foi um vaso escolhido por mim, ele vai saber quanto vale sofrer pelo meu nome. Pelo sofrimento de Paulo, quantas pessoas e quantos lugares foram alcançados. Sabe, encontramos pessoas na família e na igreja que são críticos também, são verdadeiros fariseus. Parece que ele está salvo, faz tudo certo, o resto está tudo perdido. Eles também precisam encontrar com quem? Com Deus. O bebê precisa crescer nos caminhos de Deus. O adolescente precisa ter um encontro com Deus. O mais experiente precisa de Deus. Mas os críticos, aqueles que só pensam negativo, também precisam de Deus. Por isso eu queria acrescentar na minha lista um quarto personagem. Um quinto, personagem. Uma jovem camponesa chamada Maria, grego Mariam, ou no hebraico Miriam, também conhecida como amada. Tem um menino em cima de um monte de capim, no abrigo para animais que precisariam fugir para uma terra estrangeira, o Egito. Depois moraram num bairro rural em Nazaré, longe da grande cidade de Jerusalém. Cresceu o menino em tamanho, sabedoria, bem como na graça de Deus pelos ensinos do Pai. Deus olhava para aquele menino, adolescente e jovem, que seria o Salvador de toda a humanidade. Quem estou falando? Jesus. O personagem principal do Antigo e Novo Testamento. É aquele que motivou o homem experiente Abraão. É aquele que cuidou do bebê Moisés. É aquele que chamou o adolescente Davi. E é aquele que inspirou Paulo a ser vivo. A Bíblia diz: Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo. Atos 2, 32 e 33. Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez para salvar aqueles que esperam por Ele. Hebreus 9, versículo 21. O nome em hebraico Yeshua e o nome grego Jesus significa Javé, o nome próprio de Deus. E Javé é salvação.
Se você encontra na Bíblia a palavra Senhor toda a letra maiúscula, é Javé. E a Bíblia nos dá um conselho em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu vou dizer para vocês, queridos, eu escolhi essas pessoas porque elas são as mais influentes na Bíblia e fora da Bíblia. Abraão, Moisés, Davi e Paulo. Você pode procurar, eles têm influência abrangente fora da Bíblia, no meio religioso. Mas nenhum deles tem mais influência do que Jesus. E todos eles foram influenciados por Jesus. Queridos, Deus está olhando para o futuro. Deus está vendo o que você será. Eu gostaria que você colocasse seus sonhos nas mãos de Deus. E que você sonhasse os sonhos de Deus para fazer vontade. Você gostaria que a sua história fosse escrita junto à história desses homens de fé? Sim. Amém? Amém. Eu vou convidar aqui o pessoal do louvor. Nós vamos cantar o hino. E é o seu momento, no momento do hino, colocar a sua vida na galeria dos heróis da fé. Senhor Deus e bom Pai, nós queremos sonhar o Teu sonho para a nossa vida. Sabemos que como Deus o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor nos perdoe porque muitas vezes temos desviado dos Teus planos e sofrido as consequências, nós, a nossa família. Mas Pai, restaura-nos pelo Teu Santo Espírito. Faça-nos um vaso escolhido. Amém. Como Abraão, como Moisés, como Davi, como Paulo, que seguiram o exemplo a qual o Senhor deste, e que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida também. Amém. Pai, esta vida é passageira, e tudo por aqui passamos, mas queremos que a nossa vida, neste restante de ano por vir, seja uma vida útil e cheia de esperança, porque cremos na Tua volta e estamos preparando os nossos entes queridos para este momento glorioso. Amém. Fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.